Já não é surpresa pra ninguém quando eu digo que eu tenho uma admiração especial pelo David Levithan, certo? Então, obviamente, eu saí correndo pra ler o lançamento da Record, Garoto Encontra Garoto, que foi publicado aqui no Brasil com essa capa maravilhosa. Uma coisa que o Levithan faz, que eu gosto muito, é que ele brinca com os clichês. Ele mostra que mesmo o mais batido dos clichês pode não ser uma coisa exatamente ruim. E não é mesmo, principalmente se ele for explorado de uma maneira que nunca foi vista antes. E Garoto Encontra Garoto é a exemplificação disso, porque ele pega a história mais batida dos romances, que é o esquema garoto encontra garota, garoto perde garota, garoto ganha garota, e no caso ele transforma em Garoto Encontra Garoto, ou seja, viadagem! E enquanto em termos de desenvolvimento de personagem não tenha muita inovação, o Levithan brilha na hora de criar o cenário onde a história acontece. Trata-se de uma cidadezinha no interior de Nova Jersey, que aparentemente, obviamente, né, é fictícia, onde a homossexualidade, ser gay, ser lésbica, ser transgênero, não sofre nenhum tipo de preconceito, é amplamente aceito. É um mundo particular onde a rainha do baile pode ser uma drag queen, que também é o capitão do time de futebol americano, onde a associação da aliança gay e hétero do colégio tem mais membros do que a liga de esportes, porque lá eles aprendem a dançar melhor e a se vestir melhor. É onde os escoteiros são chamados de escoteiros alegres, em referência ao episódio onde os escoteiros dos Estados Unidos, episódio real, falou que não queria ter gays como recrutas, e por aí vai. É uma leitura de certa forma escapista quando você pensa em todos os jovens homossexuais que vão ler esse livro e ainda vivem em um mundo onde, por mais que seja melhor do que antigamente, a gente ainda vê casos de homofobia e de intolerância. Casos como o do João Donati, que está super em voga nas redes sociais e nas mídias nos últimos dias, e que ocorrem sob o discurso de candidatos e líderes que teimam em dizer que a homofobia não existe. Por favor, poupem-me, né? É uma leitura de um mundo que a gente gostaria muito de ver no futuro e que, se tudo der certo, um dia vai ser realidade. E o Levithan é um autor gay que utiliza da propriedade que tem no assunto para escrever mensagens que trazem conforto para os jovens que podem sofrer com isso hoje em dia. E em Garoto Encontra Garota aumenta um pouco a esperança desses leitores. Sabe aquele projeto It Gets Better? É tipo isso, só que com um pouquinho mais de força. E talvez menos divulgação, né? Porque o projeto do It Gets Better é super divulgado no YouTube. É interessante que o livro foi publicado em 2003, 11 anos atrás. E por mais que algumas questões, como se assumir para os pais e para os colegas, não sejam mais tão problemáticas como um dia já foram, o livro ainda traz muitas mensagens que são muito relevantes para a sociedade de hoje em dia. E só o fato de que aqui no Brasil a gente já está vendo muito mais lançamentos de livros voltados para o público gay, que tratam de temáticas gays com personagens gays, assim, tudo publicamente muito gay, já é um grande avanço para a cultura brasileira. Então, thumbs up Record por estar trazendo os livros do Levithan para cá. De qualquer maneira, são todos esses detalhes que enriquecem uma história que sozinha não teria tanta força assim. Paul é um garoto que se apaixona por Noah, que é novo nessa cidade fictícia, e a gente vai ver em primeira pessoa, tudo contado do ponto de vista do Paul, qual é o desenvolvimento desse relacionamento, quais são os obstáculos e as investidas que eles têm para poderem ficar juntos. E os personagens principais são interessantes, por mais que não haja grande desenvolvimento neles ao longo da narrativa. Mas se tem uma coisa que eles têm, que o autor fez muito bem, é com que a gente tenha empatia com eles. E eu sou o Paul, gente. Eu ia lendo o livro, ia vendo as coisas que ele pensava, a filosofia de vida dele, as coisas que ele fazia e falava, e eu ia me identificando cada vez mais. E ele segue algumas visões de mundo que são completamente alinhadas às coisas que eu acredito. Eu fiquei, assim, chocado. Mas são os personagens secundários que dão vida ao livro, pois neles que a gente vê histórias que não são tão comuns quanto a do Paul e a do Noah. O Felipe Castilho disse no último texto que ele escreveu para o Cabine Literária que um protagonista só vai ter muita força a partir do momento em que ele estiver cercado de bons coadjuvantes. E isso é muito verdade para Garoto Encontra Garoto. E aqui vemos os melhores amigos do Paul, a Johnny e o Tony, que tem ótimas narrativas, ainda que fiquem em segundo plano. Aqui a gente vê aquelas velhas histórias de amigos, de melhores amigos que se afastam quando começam a namorar, das relações intricadas que existem entre ex-namorados, a questão de que a gente nunca vai conseguir se envolver com uma nova pessoa sem machucar, mesmo que indiretamente, uma terceira, as fofocas e os recalques, e a riqueza que existe nesse segundo plano do livro que dá mais força para o que está aí no primeiro plano, porque não é como se uma coisa estivesse combatendo a atenção da outra, e sim elas estão trabalhando em sincronia. Então, vitória pro autor!
Enquanto ele carece da originalidade que eu vi nos livros Todo Dia e Two Boys Kissing, que ainda não foi lançado aqui no Brasil, Garoto Encontra Garoto é uma leitura muito gostosa, com uma narrativa fluida que vai te levar a virar páginas atrás de páginas, atrás de páginas, sem nem perceber. Um dia você começa, talvez no mesmo dia você termine. E honestamente, eu acho que até o clichê foi super planejado pelo autor, porque senão ele não teria dado um nome como esse pro livro, que já é menção a uma coisa super clichê. Então, yay! David Levithan continua sendo meu chuchu, como diria a Lúcia. E eu não acho que algum outro autor vai pegar esse posto dele tão cedo. Garoto Encontra Garoto vai acender 4 lampadinhas de muito amor. Eu gostei bastante do livro e recomendo demais pra vocês. E é isso aí, galera! Se você curtiu o vídeo, você clica em curtir. Se você é novo no canal, você se inscreve. Segue a gente no Twitter, no Facebook e acompanha o nosso site cabeloliteraria.com.br. Muitos conteúdos de tudo a respeito da literatura. Livros, cinema, filmes. Eu gosto de falar cinema e filmes juntos, né? Seriados, HQs e games, tá tudo lá. Então vai lá conferir. Aquele beijo! No 6º ano, Cody, Johnny, uma garota lésbica do 4º ano chamada Laura e eu formamos a primeira aliança gay hétero de nossa escola do ensino fundamental. Para ser sincero, demos uma olhada ao redor e percebemos que as crianças hétero precisavam da nossa ajuda. Primeiro, elas estavam todas usando as mesmas roupas. Além do mais, e isso era crítico, não conseguiam dançar nem se fosse questão de vida ou morte. A pista de dança do baile poderia facilmente ser confundida com um aviário cheio de perus pré-dia de ação de graças. Isso era inaceitável. Por sorte, nosso diretor era cooperativo e nos permitia tocar 1 minuto ou 2 de I Will Survive e Bizarre Love Triangle, depois que o juramento à bandeira era lido todas as manhãs. A quantidade de integrantes da aliança gay hétero em pouco tempo superou a do time de futebol americano, o que não quer dizer que não tenha havido integrantes em comum. Ted se recusou a entrar, mas não conseguiu impedir Johnny de inscrevê-los em aulas de dança no recreio 2 vezes por semana.